Ok, minha gente, já de volta, Gota Elétrica. Gota Elétrica, alô, pessoal do interior, que tá demais com a gente aqui, muito legal, pessoal do interior, pessoal de Bom Sucesso, de Vieira, que estão acompanhando bastante aí o programa Hélio Carracena, na TV Diário. Você tem agora em Albuquerque a Gota Elétrica. Gota Elétrica tem no Alto, tem em Araras e agora o showroom da Gota Elétrica em Albuquerque. E vem novidades aí da Gota Elétrica, hein? Vem novidades, pode ter certeza disso. Estão chegando novidades. Gota Elétrica agora em Albuquerque. Alex Castelar dispensa a apresentação, mais uma vez batendo papo sobre uma porção de coisas que está acontecendo em Teresópolis e coisas que vão acontecer e que o Alex tem nos ajudado bastante porque está direto com o governador. Aliás, você ontem esteve em Friburgo. Vê se está ligado, é para cima aí. Agora acho que está, né? Tá. Tá bom. Valeu, Hélio. Mais uma vez um prazer estar aqui no teu programa, aqui na TV Diário. Estava com o governador, realmente, ontem estava com o governador em Friburgo. Já falamos muitas vezes aqui, né? Atualmente ocupo o cargo de assessor especial do governador e cuido das agendas do governador, né? Dessa relação entre prefeituras, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Deputados Federais. E, basicamente, o que eu faço é montar, junto ao secretário de Estado, essas agendas dos municípios para as entregas do governador e os anúncios do governador. Então, ontem nós tivemos em Friburgo, fazendo muitos anúncios importantes para a cidade, mas um em especial que tem a ver com Teresópolis, que é a obra do Hospital do Câncer, né? Uma obra que foi prometida há muitos anos, que vários governadores estiveram lá, prometeram, isso nunca saiu do papel, e ontem o governador foi lá dar início à obra. Ontem foi a ordem de início da obra, a obra começou ontem, e nós vamos ter daqui a um ano e pouquinho, um Hospital do Câncer, um hospital de referência na região serrana. Então isso para a gente é importante, porque a gente tem muita gente em Teresópolis, tem que sair daqui para fazer, às vezes, tratamento no Rio de Janeiro, em outros municípios. Hoje mesmo eu estava conversando com o vereador Fabinho Filé, agora de manhã, tomando um café com ele, e ele me falando de uma pessoa que ele conhece, por exemplo, que está em Volta Redonda nesse momento, levando parente para Volta Redonda para fazer tratamento de câncer, por conta de a gente não ter um hospital de referência de oncologia aqui na nossa região. Então, acho que esse Hospital do Câncer vai ser um hospital que atende, obviamente, a Friburgo, mas atende a região como um todo. E para Teresópolis é um anúncio importante, né? É importante, porque a gente, quando fala no câncer, oncologia, a gente tem aqui o nosso Hospital São José. A gente sabe que o Hospital São José faz um trabalho aí maravilhoso. É uma referência nacional, inclusive, uma referência nacional. Mas não é um hospital do câncer. Claro. A gente precisa ter aqui na região também serrana. não tem leite suficiente, não tem, né? Não o hospital, o nível de população que nós temos hoje, o hospital é um hospital de referência nacional, o Hospital São José. Tem uma amiga, inclusive, que se tratou agora, mãe de um amigo meu, né, a Rita. Ela se tratou no Hospital São José, se curou de um câncer agora de mama. Né? As referências que ela tem sobre o hospital são maravilhosas, mas realmente é muito pequeno ainda diante do número de pessoas que precisam de leite. É um andar quando se precisa de um hospital. Hospital de referência. Lá vão ter mais ou menos 60 leitos, né? lá em Friburgo, para internação, fora que você vai ter de tratamento. É um espaço gigantesco, gigantesco. Né? Você está diariamente com o governador? Diariamente. No gabinete dele, conversa com... Dia a dia com o governador. Dia a dia cuidando exatamente dessas articulações. Eu cuido geralmente da região serrana, até por conta de ser Teresópolis, as agendas de região serrana, eu organizo essas agendas aqui na região serrana, quando o governador está, e dos maiores municípios. Por exemplo, na Baixada Fluminense, de modo geral, a capital, eu acabo estando mais à frente nessas relações. Mas você continua morando em Teresópolis? Moro no Alto. Continua morando lá. Marechal Tamatogo, número 120. Eu sei, só estou perguntando assim para o pessoal saber. Pô, mas o Alex está no Alto. Ele mora no Alto, continua morando aqui. É claro que eu viajo muito, né? Todo dia desço, todo dia subo. Né? Essa semana eu tive com o Leonardo aqui, o presidente da Câmara, e a gente falou sobre saúde, né? Entre tantos assuntos que a gente falou, nós falamos sobre saúde. E o Leonardo falou que o que a região serrana precisa, a gente falou também que Teresópolis precisa de deputado, enfim. Mas o que a região serrana precisa, mais precisamente Teresópolis, é de um grande hospital estadual. Não seria um hospital municipal em Friburgo, nenhum municipal em Teresópolis, mas um hospital estadual e que o local ideal seria Teresópolis, por estar centralizado. Você tem atrás São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro, Sapucaia, você tem de um lado Friburgo, você tem do outro lado Petrópolis, e na frente você tem Guapimirim. Mas Guapimirim sobe a serra. Sobe a serra todo dia, diariamente, o guapiense sobe para vir se tratar nos hospitais de Teresópolis. Que Teresópolis seria o local ideal para um hospital estadual. Essa foi minha bandeira em 2014, quando fui candidato a deputado estadual. Era a minha bandeira de campanha dizer que nós precisamos de um hospital regional. Porque a gente sabe o seguinte, é muito, muito difícil aos municípios manter um hospital municipal, é custoso, né?
do ponto de vista de arrecadação, nem todas as cidades têm essas condições. Apesar, né, de dizer que nós somos a única cidade da região serrana, das 3 grandes cidades, que não tem um hospital municipal. Eu acho que isso é uma coisa que nós tínhamos que pensar muito sobre isso. Acho que era importante a cidade ter um hospital municipal. Mas um hospital regional, eu concordo nesse aspecto com o Léo, né, já falava isso em 2014, era fundamental, por quê? Porque o governo do Estado tem estrutura para manter um hospital, né? Tem recursos nesse momento, o governo está bem financeiramente. Então, realmente, um hospital regional que nós conseguíssemos atingir, né, como você disse aqui, São José, Sumidouro, própria Guapimirim e outras cidades aqui ao nosso entorno, para a gente era importante e estratégico, inclusive para a gente poder ter uma saúde mais organizada. Agora, até mais do que um hospital, a saúde básica, hoje no Brasil, o grande debate é a saúde de atenção básica. Porque se você tem uma saúde de atenção básica, posto de saúde, né, UBS, né, ações concretas no território, você diminui consideravelmente o número de pessoas internadas em hospitais. Porque aquela pressão alta que aquela senhora de 60, 65 tem, se tratada, ela não vai se tornar um problema, por exemplo, amanhã de um derrame ou de um AVC. Né? Aquele problema de diabetes que você tem hoje, que você está tratando ali no posto no dia a dia, não vai se tornar amanhã um problema de uma amputação de uma perna, por exemplo. Então tem uma série de ações quando você atua na atenção básica que é muito mais barata, que é a prevenção, que é a ação local. A gente tem muito problema, né, de câncer de colo do útero, por exemplo, nas mulheres, e quando tratado com antecedência, a gente consegue reduzir incrivelmente a mortalidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos fazer. A nossa atenção básica em Teresópolis era muito ruim. Ela melhorou consideravelmente, ela avançou, mas a gente ainda pode avançar muito mais. O Rio de Janeiro, por exemplo, hoje, a cidade do Rio de Janeiro chega a mais de 80% de atendimento de atenção básica nas clínicas da família. Nós aqui, se não me engano, hoje estamos chegando a 50%. Já tivemos em 28%. Né? Então, a gente pode avançar muito mais. Eu acho que o prefeito avançou bastante, né, nos últimos tempos, mas a gente tem espaço para avançar mais. Eu acho que isso que é o grande problema. A gente conversa, por exemplo, no interior, você falou que no interior, o grande problema do homem do interior, os 3 grandes problemas do homem do interior é escoar, a produção, é estrada, né? Perfeito. A segunda é saúde, você ter médico, ter posto de saúde lá para poder atender. Agora, Bom Sucesso, por exemplo, está tendo lá uma unidade básica de saúde, já melhorou consideravelmente, mas a gente precisa avançar. Água Quente precisa, né, dessas unidades de saúde, outras regiões precisam também, e médicos, né? A gente precisa de médicos. E também, Hélio, especialidade. A gente precisa, por exemplo, não adianta você também ir no médico, ele te passar uma ressonância, te passar uma radiografia, você não tem onde fazer. Então, um centro de imagens é fundamental. E nesse aspecto, foi o que nós anunciamos aqui na última vinda do governador, né, e nós estamos nesse processo de desapropriação daquele prédio na entrada do bairro de São Pedro, onde ali vai ser um centro de referência municipal de saúde pública. Então, ali a gente vai ter, além de tudo, um centro de diagnóstico, porque isso é importante, porque hoje em dia é fundamental, principalmente quando você pega uma doença como câncer, que você consiga ter diagnóstico rápido, porque às vezes a demora no diagnóstico pode significar a tua vida, né, ou a tua morte. Então, isso é fundamental nesse processo. Mas eu caminho nesse aspecto. Eu acho que a gente poderia sim, e acho que é uma campanha que nós temos que continuar fazendo. Né? Claro que isso não é uma coisa que se dá da noite para o dia, mas eu acho fundamental sim a gente ter um hospital regional. Você falou do interior, Alex. Outra coisa que o interior está perdendo, nós estamos perdendo o homem do campo. O homem do campo está saindo do campo, os netos, filhos e netos, já não querem mais estar lá. Já querem ir embora, já estão saindo do interior. E você já vê isso claramente. As pessoas de mais idade ainda estão trabalhando, mas os jovens já querem ir embora. A gente não tem uma faculdade no interior. A gente precisava de uma faculdade, tecnologia, lá no interior. A gente precisa entender, a gente está falando agora aqui nos bastidores, por exemplo, sobre estrutura administrativa. Né? Nós temos uma estrutura administrativa municipal, por exemplo, da época de Pedro Jaara. Né? A cidade mudou muito, a cidade hoje tem 200 mil habitantes, fora isso antes do censo. Quando o censo for feito agora, o censo pode ser 180 mil habitantes. 185 mil. Né? Então pode ser que a gente ultrapasse o número de 200 no próximo. Vamos, né? Fora a população flutuante. Que no final de semana está aqui, veranista, pessoas que sobem. Aquela região do interior ali, principalmente Vargem Grande, Albuquerque, cresce absurdamente com gente que vem do interior, que vem da capital para cá. Na pandemia, aqueles condomínios todos encheram, as pessoas ficaram aqui e estão ficando. Então, o que eu acho desta relação? Isso já é um fenômeno que vem acontecendo há mais ou menos 20 anos. Eu acompanho esse fenômeno há mais ou menos 20 anos. O que acontece? Eu estou falando porque eu tive, né, minha primeira namorada era de Vargem Grande, então eu acompanhei, o pai dela era produtor lá. Obviamente que a pessoa que vai para um colégio de ensino médio, vai para uma faculdade, ela já não tem tanto apelo, né, como o pai, como a mãe, como o tio, como o avô tinham com a terra. Porque a pessoa vai, quer fazer medicina, quer fazer outra profissão, como advocacia. Só que quando a gente olha, por exemplo, Hélio, para as profissões hoje, né, hoje você se forma em advogado, por exemplo, é muito difícil conseguir um emprego.
Você se forma em engenharia, por exemplo, no Brasil, é muito difícil você ter acesso ao emprego. Mas se você é alguém do agronegócio, por exemplo, que essa turma toda que está no agronegócio, vamos pegar lá, hoje do Pantanal está aí, né? A novela Pantanal, que para a gente é uma grande promoção, porque tem nosso grande artista aqui de Teresópolis, né, como personagem central lá no Pantanal, né, o Marcos Palmeiras, e é um fazendeiro aqui também na área do agronegócio, né, e o dele é orgânico. Mas quando você olha para essa questão, por exemplo, dessas regiões, né, de exportação de soja, por exemplo, você vê quem está envolvido diretamente naquilo é a juventude. Por quê? Porque o garoto lá, que é filho de um fazendeiro, ele vai virar engenheiro agrônomo, ele vai para a tecnologia, como você disse aqui agora, vai se especializar, né, em produção de semente, ele vai para carreiras que, obviamente, tem um interesse da juventude, mas ligado ao negócio da própria família. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós precisamos pensar estrategicamente para Teresópolis. Você desenvolver tecnologia, botar essa juventude nessa tecnologia para que eles desenvolvam exatamente uma tecnologia e empregos que sejam voltados à origem deles, né? Turismo, por exemplo, é uma outra área que a gente precisa ocupar essa juventude, mas precisamos fazer uma sensibilização. Você tem razão. A FES agora abriu um curso de agronomia, teve um inscrito, e o curso não foi à frente. Então está faltando sensibilidade, porque como nós somos o maior produtor agrícola do estado, Teresópolis é o maior PIB agrícola do estado do Rio de Janeiro. E você, por exemplo, não tem uma juventude interessada numa faculdade de agronomia. Por outro lado, a gente olha lá o Colégio José Francisco Lippe, que é um dos colégios mais premiados do Brasil e do mundo. Do Brasil, né? Colégio agrícola. E aquela garotada lá, a professora Marlene, que está à frente do colégio, que é uma baita de uma educadora, você vê que aquela molecada toda está na super disposição, por exemplo, de desenvolver, né, técnicas agrícolas ali, inclusive para a região. Mas nós precisamos fazer um programa para isso, envolver a Emater nisso, envolver a Embrapa nisso, dar bolsa para essa juventude, conseguir bolsa. Vamos lá, dar um salário mínimo para cada jovem daquele que tá naquela escola hoje, por exemplo, para desenvolver, né, técnicas agrícolas e ajudar a sua própria família e as famílias que estão em volta deles. Eu tenho certeza, agora está faltando a gente ter um programa que organize isso a curto, médio e longo prazo, até chegar a uma universidade realmente. Nós temos aí a Secretaria de Agricultura, o secretário de Agricultura, que é um homem da terra, é um homem do campo, que está lá dentro, ele conhece isso aí, poderia desenvolver um projeto desse. Eu adoro ele, acho que é um cara bacana, né? Mas nós estamos falando de desafios futuros. Eu acho que não só a Secretaria de Agricultura, a gente tem que pensar aí, fica aí meu apelo para o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, que é um camarada que tem uma cabeça bacana, para a gente pensar que assim, a agricultura hoje é transversal, ela não é só mais a coisa do homem e da agricultura. Como eu estou falando, a tecnologia, por exemplo, já não é da geração que está lá na lida, é da geração nova. Mas a gente tem que agregar essa tecnologia junto ao campo. Nós temos a maior empresa de informática do estado do Rio de Janeiro, que é a Alterdata. Mas ela está voltada a software, por exemplo, na área industrial, na área comercial. A gente tinha que parar todo mundo aí, dar uma pensada sobre isso, pegar as grandes cabeças de Teresópolis, vamos lá, pegar o Vladimir, vamos pegar alguém da agricultura, né? Ouvir o homem do campo também, porque não adianta produzir alguma coisa sem ouvir quem está lá no dia a dia, e produzir um programa em torno disso. Então, por exemplo, nós temos maquinário, todo mundo precisa de trator. Nós precisamos ter gente de tecnologia, né, operando máquina. Nós temos um problema de irrigação. O homem do campo, ele não tem, Hélio, você sabe disso, ele não tem folga. Ele trabalha dioturnamente, porque ele está lá trabalhando e, ao mesmo tempo, ele tem que irrigar, ele não tem final de semana. Então, se ele tem tecnologia, por exemplo, para irrigação, que ele não precisa estar lá, que hoje no aplicativo você aperta um botãozinho lá e a irrigação liga. Se ele tem uma maneira de produzir uma semente que é mais resistente, por exemplo, ao frio. Tem uma série de ações. Ele vai trabalhar menos, vai produzir mais, vai ganhar mais, vai ter uma margem de lucro maior. Então, tudo isso nós precisamos pensar, repensar, porque hoje, na verdade, a agricultura do interior é um fenômeno que se dá a cada propriedade rural daquela que está lá, pequenas e médias propriedades, que dão conta do seu recado. E outros fenômenos estão acontecendo no interior, porque essa coisa das pessoas virem do Rio de Janeiro para cá, o que a gente começa a ver no interior, Vargem Grande, por exemplo, se tornou um grande celeiro de condomínios. A agricultura está deixando, está saindo para poder entrar os grandes condomínios. Né? Nada contra os grandes condomínios, é bacana você morar, são regiões muito bacanas. Eu morei em Albuquerque um tempo lá, num desses condomínios, é muito bacana, mas isso não é riqueza. Isso não é riqueza, isso é moradia, é legal as pessoas morarem, mas isso não produz riqueza, não produz emprego, não produz riqueza. E quando a gente olha para o interior, por exemplo, você vai perceber que basicamente não existe favela no interior. Você tem um negocinho ali em Vargem Grande, um negocinho num lugar ou outro, assim, muito pequenininho. Que não chega a ser uma favela. Que não chega a ser favela, uma comunidadezinha pequena. Mas por que não tem isso lá? Porque Teresópolis, e aí fica a minha crítica aqui à esquerda, né, que fala de reforma agrária, acredita que reforma agrária é uma coisa do governo. Não, a reforma agrária em Teresópolis acontece há mais de 100 anos. Porque são pequenas e médias propriedades familiares que estão lá escoando a sua produção e produzindo. Aquilo é uma reforma agrária. É uma reforma, foi feita, mas se deu por um fenômeno prático da vida cotidiana das pessoas. Assim como a gente fala assim, a Feirinha do Alto é um aparelho turístico. Se deu na prática. Ela se deu na prática, entendeu? Então, esses fenômenos em Teresópolis, às vezes, eles acontecem.
Não são fenômenos programados por governos A ou B. Eles acontecem. É claro, a feirinha do Alto teve, sim, né, o papel lá do Celso Dalmaso, da dona Rose Dalmaso, na época lá que produziu a feirinha, mas quando o doutor Celso e a dona Rose resolveram fazer a feirinha já existia. Minha mãe foi fundadora lá, trabalhava lá. Então a gente começou a botar barraquinha. Não era nem barraquinha, botava lá no chão lá a roupinha para vender, o artesanato. Né, o turista ia ali no alto frequentando. Aquilo começou a se tornar tão grande que virou a feirinha. Inaugurou, acho que não me engano, com mais de 15 barracas não tinha ali dentro, mais de 20. Hoje tem quase 700 expositores. Então são fenômenos que vão acontecendo agora. É importante, a gente do ponto de vista governamental, entender esses fenômenos e ajudar esse negócio a ganhar volume, ganhar escala e a gente não perder as nossas origens. Porque mais do que nunca, se a gente perde a agricultura, além de tudo que nós estamos falando de riqueza, estamos falando das origens das pessoas que estão lá, que construíram essa cidade. Perfeito. Né? Deixa eu me corrigir aqui, um erro que eu cometi no início do programa, já estão me corrigindo aqui, e eu já tenho aqui alguns comentários e 2 perguntas para o Alex, que ele vai responder depois do comercial. O erro que eu cometi foi que eu falei que a vovó Arinda é da Assembleia de Deus, 80 anos de Assembleia de Deus, e não é. 80 anos da Casa de Oração da Barra do Imbuí. Eu falei Assembleia de Deus, não é. O pessoal da Casa de Oração já brigando aqui comigo. 80 anos da Casa de Oração, na Casa de Oração da Barra do Imbuí. O que, aliás, fizeram uma homenagem muito bonita para ela. Gravaram um vídeo para ela, eu vi ontem, assisti esse vídeo ontem à noite. Vovó Arinda, 98 anos, 80 anos de Casa de Oração. A Riva está aqui com a gente, nós estamos precisando que a Prefeitura se comprometa com os cuidados da cidade. E o Jones, ele vai ser depois do comercial, tá? O Jones Vargas, ele botou aqui. Eu quero saber do Alex Castelar, só vejo placa, não vejo obra. Que dia realmente vão começar as obras que estão com todas essas placas no município? Com todo respeito, um abraço. Isael da Cruz, lá de Água Quente. Botou aqui, bom dia, gostaria de saber, Hélio, se o Alex poderia ajudar de alguma coisa aqui em Água Quente. Nossas estradas, como você sabe, estão horríveis. Isael, lá de Água Quente. Joelma Aparecida, bom dia. Verdade, o que atrapalha são os atravessadores. Falando sobre o atravessador, que já nem tem tanto, tá? A gente volta depois do comercial, vou falar sobre o atravessador também. Que hoje o próprio... Lógico, tem até empresas, né, lá no interior que fazem isso. Mas, na volta eu falo sobre esse assunto. Supergasbras. Supergasbras tem aquela balança que você adquire a balança de graça, ela não custa nada. Você liga 2643-4497 e o Supergasbras vai te dar uma balança de presente. Que balança é essa? Você bota um botijão de 13 quilos, fica ali, o gás vai acabando, vai acabando. Antes de você pensar em comprar o gás, você não sabe, né? Você olha na balança ali, 5 quilos, 4 quilos, 3 quilos, o Supergasbras vai entrar em contato com você e vai levar um botijão novo para a sua casa. Aquele gás que fica no fundo do botijão vai ser descontado da sua compra. Então, você não vai pagar aquele gás que está retornando para o Supergasbras. Porque sempre fica um pouco no fundo do botijão, né? Aí você não paga. É a balança, é uma nova tecnologia, só a Supergasbras tem no país inteiro. E aqui em Teresópolis, principalmente. Ok? Supergasbras, 2643-4497, a gente volta já.